Domingo passado, irmãos, nós encerramos, a palavra, compartilhando com os irmãos alguns versículos no capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios, onde percebemos, onde vemos claramente as realidades espirituais que procedem, que são em Cristo Jesus, que devem estar presentes, na nossa vida, no nosso coração e nas nossas mãos, quando nós tomamos daquilo que o Senhor nos confiou e colocamos, para servir, os interesses do Senhor, que podem estar naquelas áreas, naqueles ambientes, naquelas situações que compartilhamos até então. Falamos que se o nosso coração não estiver movido, por essas virtudes do Filho de Deus, aquilo que fazemos com as nossas mãos nenhum valor tem. Pode ter um valor imediato em atender alguma necessidade imediata, mas isso não tem peso de glória, para Deus, não glorifica o nome do Senhor, e não permanece como aquilo que é feito em Cristo Jesus de verdade permanece, Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, lá no final do capítulo 15, ele diz que aquilo que fazemos no Senhor, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então nós vamos prosseguir hoje, vendo mais alguns versículos e colocando o nosso coração nisso. Porque se ficarmos satisfeitos no fato, de darmos ou de participarmos desse serviço com aquilo que temos, assim, sem que haja correspondência no nosso coração, nós estamos ainda muito distantes, do que realmente o Senhor deseja. E às vezes há uma dificuldade para dar esse passo aqui, imagina o resto. Não podemos cair no erro de ficarmos, digamos assim, alegres só porque estamos dando. O Novo Testamento, a nova aliança, a demanda é muito maior. Dar é apenas a parte exterior, digamos assim, é o mais simples, é o mais fácil. O que realmente agrada o coração de Deus é o que está movendo as nossas mãos. Ou seja, aquela semelhança com Cristo Jesus. Isso que estava, no ensino do apóstolo Paulo, nos interesses do apóstolo Paulo, quando ensinava este assunto aos irmãos. Ele queria que aquilo fosse verdadeiro, real no coração deles, ou seja, que o amor de Cristo estivesse funcionando, produzindo os seus frutos para a glória de Deus. Então nós fomos até 2 Coríntios 8, 9, que lemos. Eu queria que você abrisse aí no capítulo 8, no versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. É uma virtude que procede do Filho de Deus, que deve estar presente quando damos a prontidão. Ou seja, aquela disposição de coração, que antecipa, ou que está presente antes de estendermos as mãos e fazermos qualquer coisa em favor daquilo que o Senhor tem determinado.
Ou seja, não deve, né, haver no nosso coração uma demora, né, uma resistência, aquele estender de braço, mas que é meio assim, né? Isso é fruto de um coração que não tem prontidão, né? Que precisa ser empurrado, né? Que nem moleque quando não quer entrar na água fria, que ele fica assim, você tem que chegar e jogar ele, né? Não deve ser assim. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz por nós, ele tinha prontidão no coração. Nós vimos algum tempo atrás que quando ele tomou a decisão de ir para Jerusalém, o seu semblante modificou, né? Ficou diferente. As pessoas percebiam que ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, ele estava pronto, né? Ele queria muito estar lá. Vemos essa prontidão no coração dos irmãos lá de Filipos, né? Quando ouviram, quando tiveram a notícia de que a oferta estava sendo levantada para a assistência dos santos em Jerusalém, eles se apresentaram e disseram: nós queremos participar e vamos participar. Isso não é natural do nosso coração, né? O homem natural não tem isso. Isso não procede da nossa natureza caída, de maneira nenhuma. Isso vem de Deus. O Senhor Jesus é assim. O Espírito de Deus nos move, né? Assim. Porque quando há prontidão, irmãos, há abundância, né? Lá no Velho Testamento, quando foram construir o tabernáculo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus moveu o coração dos filhos de Israel. E houve prontidão no dar, né? E eles deram tanto que Moisés depois teve que pedir para eles pararem. Havia excesso, havia sobra, né? Porque o coração foi tocado, foi visitado, né? É uma boa ilustração para isso, né, para prontidão, é que quem está pronto, quem tem prontidão no coração, é o primeiro da fila, né? Quem não tem prontidão no coração fica lá atrás, o último, né? Ele fica pensando mais ou menos assim: quem sabe, né, antes de mim já passa uma régua, né, já fechou o caixa e eu não tenho que dar, né? Mais ou menos assim. Quem está pronto, ele se apresenta para encabeçar a fila. No versículo 14, aí do capítulo 8 mesmo, está escrito assim: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Né? Essa percepção, né, de justiça. Vamos ler junto com esse texto, capítulo 9, o verso 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Né? Isso aqui, irmãos, é muito profundo, né? O apóstolo Paulo, ele cita, né, o verso de um salmo, né, e encaixa ele aqui no meio da sua orientação. Né? Ele diz que se os irmãos procedessem corretamente, a justiça deles, né, permaneceria para sempre. Ou seja, o nosso dar, ele precisa ser uma evidência de que o nosso coração no nosso coração, em que o nosso coração, né, é habitado
ou foi feito morada, né, da justiça de Deus. Como homens caídos, como pecadores, como filhos de Adão, nós fomos desprovidos completamente de justiça, né? Nos tornamos injustos. A palavra define o homem separado de Cristo como alguém injusto. Alguém que não tem o padrão de Deus. Ele foi desfigurado. Ele tem outro padrão. Mas aquele que está em Cristo, o verdadeiro padrão, a vara de medir de Deus, ou onde a justiça de Deus se mostrou plenamente. O Senhor Jesus é o justo. Se queremos ver a justiça, se queremos compreender a justiça, olhemos para Cristo. Ele é a justiça de Deus, em todos os sentidos. A medida de Deus, a justa medida de Deus, em todas as coisas. E a igreja, como seu corpo e como sua testemunha na terra, né, ela tem a oportunidade de evidenciar isso, de mostrar isso, de proclamar isso. E como ela pode fazer dentro do que estamos vendo aqui no capítulo 8 e 9? Quando ela supre, ou quando ela socorre, quando ela atende essas demandas que são colocadas diante dela. Suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim a igualdade. Ou seja, nós vivemos num mundo onde há muitas dificuldades. O pecado bagunçou as coisas aqui na terra. Os frutos da injustiça podem ser vistos por nós em todos os lugares. Há um caos, né, no mundo como consequência da injustiça. Se houvesse justiça em tudo e em todos, não haveria nenhuma lágrima neste mundo. Nenhuma dificuldade, nenhuma dor. A dor, né, o sofrimento, as dificuldades, enfim, tudo que nós conhecemos de ruim, né, decorre da injustiça. Quando o homem se tornou injusto, Deus disse, olha, agora você terá que conviver com espinhos e abrolhos, e a morte chegou. Não é assim? Então, há uma situação de desarranjo aqui, e que a igreja é chamada para mudar isso, né, para consertar isso. E como que se conserta? Só a justiça conserta. Só aquilo que é igual a Cristo. Só Cristo conserta. Então, quando nós, como filhos de Deus, nos movemos no sentido de trazer consertos para as coisas, fazemos isso porque a justiça de Deus foi plantada no nosso coração. Não é assim? Ou seja, aquilo que não contém, né, nenhuma falha, nenhuma perda, nenhum sofrimento, está em Cristo Jesus. Mas nós somos chamados para replicar isso neste mundo. Lá no livro de Atos, num determinado momento, os apóstolos, né, e os discípulos deram testemunho de Jesus, mais ou menos assim. Né? Disseram que Jesus andou por este mundo fazendo o que era bom. E quando ele fez o que era bom, ele desfez as obras de Satanás.
Como que Jesus desfez as obras de Satanás? Obras de injustiça. O diabo é injusto. Como que Jesus desfez as obras de Satanás? Fazendo as obras boas de Deus. Aquilo que é correto, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito, aquilo que é justo. Veja que glória, irmãos. Que glória isso. Né? O testemunho que a igreja pode dar na terra e deve dar na terra, ela deve carregar, né, como uma bandeira a justiça de Deus. Ela deve ser um lugar onde a justiça de Deus pode ser conferida, pode ser vista. Vocês se lembram que lá em Jerusalém, a igreja, no princípio, no começo, ela causou grande admiração entre todos. Por quê? Porque nasceu ali em Jerusalém, né, um ambiente, né, um oásis de justiça neste mundo injusto, caído e perverso. Aonde esse oásis de justiça estava? No meio do povo de Deus, na casa de Deus. Veja que Paulo não está dizendo para os irmãos que eles deveriam se ajudar e estava tudo resolvido e parava aí. Ele disse, não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, através da igreja, a justiça do Filho de Deus, ela se mostra. Ela se mostra. Então, a oportunidade de servir, né, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos é muito grande, irmãos. É um privilégio imenso que o povo de Deus tem. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Isso precisa ser verdade ao ponto de governar a nossa vida. Senão nós não vamos andar aqui. É aqui que Deus é glorificado. Que Deus é exaltado. Quando o seu Cristo que habita em nós é revelado. É mostrado de forma objetiva, né? Tangível para todos que querem vê-lo. Sim, o Senhor disse para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho, sendo testemunha dele. Mas isso é muito mais do que ir em todas as praças de todas as cidades fazer uma pregação. Esse testemunho, ele é algo que envolve a nossa vida, a realidade do nosso coração, e não apenas as nossas palavras. No capítulo 8, verso 12, portanto, se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Boa vontade em dar. Boa vontade. Tudo que o Senhor fez, ele fez porque ele tinha uma boa vontade, que é a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, né, os primeiros 2 versículos, fala dessa boa e perfeita vontade de Deus, que nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer. Não há uma vontade má, né, no coração de Deus, muito pelo contrário, a sua vontade é sempre boa, maravilhosa, né? Então não basta dar, servir com o que temos. A nossa vontade precisa ser boa nessa hora, nesse caminho. Ou seja, ter semelhança com a vontade de Deus, mostrada em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não foi para o Calvário, ele não se deu movido por uma vontade má. Ele não foi reclamando, ele não foi murmurando, ele não foi chateado, ele não foi bicudo.
Não, ele foi porque ele quis e ele foi com grande alegria, porque a sua vontade era boa. No versículo 19 do capítulo 8, e não só isto, irmão, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, né? Aí, Paulo diz que ele e os irmãos tinham uma boa vontade, né? Como estávamos falando. Mas Paulo aqui também disse que este serviço deve ser para a glória do próprio Senhor, para a glória do próprio Senhor. Veja o objetivo final, irmão. Aquilo que deve realmente reinar sobre todas as demais coisas é o que está aqui nesse versículo, a glória de Deus. Sempre no nosso dar ou diante do nosso dar vai existir alguma situação, né, objetiva, ou o irmão necessitado, ou a necessidade de prover algum meio, né, para o progresso do evangelho, ou para manter os obreiros, sempre vai existir. Né? Mas isso é apenas o cenário, é o palco onde o Senhor trabalha a nossa vida. O objetivo final é este daqui, a glória de Deus. A glória de Deus. Então, nosso coração precisa ser trazido para cá. Porque se isso capturar o nosso coração, os outros motivos, eles continuam tendo o seu valor, a sua importância, mas eles são devidamente ordenados diante de nós. Conseguimos ver que, acima de tudo, e antes de qualquer coisa, a glória do Senhor deve ser o objetivo final. Porque senão, irmãos, vamos arrazoar, vamos duvidar, vamos questionar, vamos querer uma série de coisas para a gente dar passos no nosso dar. Mas quando a glória de Deus é o objetivo maior, nós ficamos livres, né, desses embaraços que podemos ter na nossa jornada. No versículo 21 do capítulo 8, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Deve haver honestidade no nosso dar. Não podemos fazer isso, né, sem que o nosso dar receba esse carimbo da honestidade. Veja que Paulo ele tinha essa preocupação em não só ser honesto diante de Deus, mas também ser honesto diante dos homens. Não há como esconder de Deus se somos ou se estamos sendo honestos ou não, né? Mas diante dos homens nós podemos esconder. E a palavra de Deus diz, e era isso que Paulo estava fazendo aqui, que ele era honesto diante de Deus e diante dos homens também. Honestidade. Ou seja, verdade naquilo que estamos fazendo. É algo que agrada o coração do Senhor, que deve estar presente na nossa vida nesta hora. No capítulo 9, verso 2, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio muito junto aos macedônios. Né? Presteza, irmãos, significa zelo, entusiasmo, vida. É muito parecido com prontidão, né? Deve haver no nosso coração
quando damos, né? Presteza. A palavra zelo, que ajuda a definir aqui presteza, ela traz a ideia de alguém que insiste em relação a algo que ele quer fazer até as últimas consequências. Alguém zeloso é aquele que não para enquanto não ver realizado aquilo que ele planejou. É alguém que vai até as últimas consequências para alcançar o seu objetivo. Você conhece alguém assim quando vai dar? Você pode amarrar ele com a corda, mas ele continua com a mão aberta, com o braço esticado. Você conhece alguém assim? O Senhor Jesus tentaram segurar ele, não tentaram? O próprio apóstolo Pedro falou, olha, não vai para aquele lado lá, que lá tem uma cruz. Ele falou, não, eu vou. O Senhor foi zeloso no seu propósito, no seu desejo. Você se lembra do irmão que foi levar a oferta de Paulo, oferta da igreja de Filipos, e ele ficou doente. Fugiu o nome do amado agora. Me ajude aí, quem se lembra. Ah? Epafrodito. Enquanto ele levava a oferta de Paulo, ele ficou doente. E Paulo disse que ele quase morreu. Não morreu porque Deus teve misericórdia dele. Nós não sabemos o que ele enfrentou, as dificuldades que ele teve, né, para entregar a oferta dos irmãos de Filipe. E ele estava pronto para morrer, mas ele não desistiu. Então ele foi zeloso, ele teve presteza no seu coração para fazer a sua oferta, ou levar a oferta dos irmãos até o apóstolo Paulo. No capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza ou por necessidade, mas sim voluntariamente. Tem uma versão que diz voluntariamente. Alguém tem essa versão aí? Ninguém? Ou seja, que haja voluntariedade no nosso coração quando vamos dar. Do versículo 8 ao 12 do capítulo 9, né, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Irmãos, o Senhor Jesus, ele se revelou cheio de graça. Né? O apóstolo João disse que ele viu o Senhor Jesus cheio de graça e de verdade. E por ele ser cheio de graça e de verdade, ele fez uma obra tal que jamais será realizada por alguém, né? A obra das obras. Uma maravilhosa obra. Porque ele veio cheio de graça. Então, a abundante graça, obra abundante. Abundante graça, um coração disposto a realizar, né, obras que custam um preço alto para serem realizadas. Então, quando nós oramos a Deus pedindo graça, nós às vezes não entendemos o que estamos pedindo. Quanto mais graça, mais obras que procedem desta graça, né, deverão aparecer na nossa vida.
E Paulo está dizendo aqui ó, que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, ou seja, aumentar a graça dele na vossa vida, para quê? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, quando Deus faz abundar na nossa vida a sua graça, né, é para que ela frutifique obras para a glória do seu nome. E não para a gente guardar. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu disse, não sei se foi na reunião passada ou na outra, né, que aquela ideia de que está aqui nesse texto, que semeamos pouco, colhemos pouco, mas se semearmos bastante, vamos colher muito, está relacionado com encher o bolso de dinheiro ou ficar com o bolso vazio, está completamente errado aqui nesse texto. O que Paulo está falando aqui é que aquele que, no seu coração, como Deus derramar da sua graça, quando há obediência, né? Quando há disposição genuína no coração do Filho de Deus de cooperar com Deus na sua obra, no seu testemunho, e Deus derrama da sua graça uma grande medida, que Paulo chama aqui de aumentar a sua sementeira. É para quê? É para que a semeadura dele seja maior. Esta é a colheita abundante que o Filho de Deus desfruta aqui neste mundo. O Senhor Jesus disse que se ele, caindo na terra, não morresse, ele ia ficar só. Mas se ele morresse, ele ia dar muito fruto. Deus quer que cada um de nós ande na presença dele assim. Um coração que receba do Senhor e manifeste o Senhor para os outros. E é nisso que está a nossa alegria, a nossa glória, a nossa satisfação, a nossa riqueza. Porque o serviço dessa assistência, verso 12, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Queremos ser um lugar onde Cristo se mostre? Por isso que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida cristã, irmão. Verso 13. Visto como a prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, obediência ao Evangelho de Cristo e liberalidade quanto ao Evangelho de Cristo. Obediência, a mesma obediência que houve no coração do Filho de Deus, deve ser encontrada, né, no nosso coração, quando servimos os interesses do Senhor com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Esses dois capítulos, irmãos, ainda contêm muitas outras virtudes de Cristo Jesus reveladas aqui por estas demandas que o apóstolo Paulo está fazendo para os irmãos ali de Corinto, né? Depois vocês podem olhar ainda com um microscópio, né? Vocês vão ver que tem muitas outras coisas profundas e belas que estão aqui
nesse texto, né? Que Paulo está apontando para elas, porque elas dão testemunho de Cristo e glorificam a Deus, né? Mas nós vamos ficar com estas até por uma questão de tempo. Deixa eu fazer uma observação aqui para os irmãos. Nesse capítulo 8 e 9, a coleta que está sendo realizada ali na Macedônia e na Acaia era para atender às necessidades dos pobres da igreja que estava em Jerusalém. Necessidades de sobrevivência mesmo, né? Estava acontecendo uma grande seca ali na região, havia muitas dificuldades, né? E outros motivos que nós não sabemos direito, né? Mas a verdade é que os irmãos, uma parte dos irmãos estavam tendo dificuldade de sobrevivência. E Paulo, estando ali na região da Macedônia da Acaia, ele organiza essa coleta, né, para que os recursos fossem levados para Jerusalém para suprir esta necessidade específica naquele momento, né? E para que essa necessidade fosse suprida, todas essas virtudes do Filho de Deus precisavam estar presentes no coração dos amados ali, que iam dar. Mas em outros momentos, em outras situações, a demanda que estava na ponta não era esta, né, de suprir a necessidade de pão, de comida dos filhos de Deus. Eram outras necessidades. Por exemplo, a igreja de Filipos, quando Daniel ministrou um tempo atrás, ele compartilhou, falou bastante sobre isso, né? Ela levantou, né, uma oferta para ajudar o apóstolo Paulo, que estava passando por dificuldades, né? E, no caso, Epafrodito foi encarregado de levar a oferta dos irmãos de Filipe até o apóstolo Paulo, né? E para a igreja de Filipos atender Paulo naquele momento, ela teve que manifestar, né, as mesmas virtudes, as mesmas realidades que os irmãos aqui estão manifestando para atender a necessidade de pão da igreja de Jerusalém, né? Ou seja, o que está lá na ponta, né, o que vai ser suprido é um detalhe, né? A realidade que deve mover o nosso coração, elas são sempre as mesmas, né? A necessidade pode mudar, né? Nós vimos em ministrações anteriores que nós temos 3 frentes de necessidades. São as necessidades dos santos, de pão mesmo, né? A necessidade de manter os obreiros que vivem do Evangelho e a necessidade de prover meios para que o Evangelho prospere no lugar aonde ele chegar, né? Basicamente, são essas 3 frentes. Independente qual frente está sendo atendida, a realidade que, né, está no coração, que deve estar no coração da igreja, é sempre a mesma, né? Não muda. Agora nós vamos abençoar o obreiro. Então, como que o meu coração funciona? Agora nós vamos atender o irmão que está com necessidade. Aqui meu coração vai funcionar de um outro jeito. Não, é sempre a mesma coisa, né? Vamos dar uma olhadinha para Filipenses, rapidão. Capítulo 2, para tirar qualquer dúvida sobre isso. Verso 25. Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então veja que Paulo estava com necessidade e a igreja de Filipos se dispôs a ajudar. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente.
Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, desde que Paulo chamou o trabalho de Epafrodito e dos irmãos lá de Filipe, né, como obra de Cristo. E o que o próprio Paulo estava realizando, né? Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então aqui não era atender a necessidade dos santos de uma determinada região, era a obra dos santos para atender a necessidade do apóstolo Paulo. Mas veja que o que está sendo demandado, né, de Epafrodito e da igreja de Filipe está sendo demandado é o mesmo coração, com as mesmas virtudes de Cristo. Se você ler depois, né, pode ler o capítulo 4, né, do verso 14 ao 20, você tem mais um texto, né, onde Paulo coloca isso numa profundidade ainda maior. Amém, irmãos? No livro de Atos, no capítulo 5, nós temos a história de Ananias e Safira. Eu acredito que todos vocês conhecem, né? Já leram a história de Ananias e Safira. Está no capítulo 5, do verso 1 ao 11. Por que Ananias e Safira morreram? Se a gente olhar assim por cima ou analisar a situação do lado de fora, nós não vamos encontrar diferença entre o que Ananias fez, né, e o que Barnabé, por exemplo, havia feito. No capítulo 4, verso 36 e 37, diz assim sobre Barnabé: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Certo? Aí vem Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade, eles venderam. Aí Ananias e Safira, os dois combinaram de dar só metade do valor, né? E veja o que aconteceu. Verso 3. Eles tinham levado o valor e depositado aos pés dos apóstolos também, né? Está no verso 2. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles guardaram uma parte e a outra parte eles levaram lá e colocaram aos pés dos apóstolos. Ninguém sabia disso. Só que Pedro, o apóstolo, pelo Espírito de Deus, vai questionar Ananias, né, sobre o que ele estava fazendo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito, reservando de parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias podia ter vendido, dado parte do valor e guardado a outra parte. Não havia nada de errado nisso. Mas ele fez exatamente isso e por causa disso morreu. Então tem algo, né, que está além disso que podemos observar, né? Há uma realidade no coração de Ananias e Safira
diferente do que havia no coração de Barnabé. O texto aqui vai dizer que Satanás, né, colocou no coração de Ananias e Safira aquele desígnio. Ou seja, Ananias e Safira, do lado de fora, eles deram. Eles fizeram com Barnabé, mas do lado de dentro, eles eram completamente diferentes. Barnabé deu segundo Cristo. Ananias e Safira deram segundo Satanás. Foi um gesto, né, gerado, induzido, influenciado, né, por Satanás. Verso 3 aí. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Se a realidade do coração de Ananias não correspondia com o lado de fora. Ele morreu. Ele morreu. Isso é algo para fazer cada um de nós meditar profundamente. Profundamente. Não basta dar. O objetivo final não é fazer você dar, eu dar. O objetivo final é a glória de Deus. O objetivo final na nossa vida é formar Cristo em nós. Outra pergunta: onde devemos entregar as nossas contribuições? Quando, né? Como, onde? São perguntas importantes, né? Em Atos capítulo 4, no versículo 34 ao 37, pois nenhuma necessidade havia entre eles, por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O padrão no Novo Testamento é que nós, como filhos de Deus, devemos dar aonde a assembleia que nós congregamos, né, decidir colocar ou dar determinado destino para aqueles recursos. Isso parece algo simples, irmãos, mas é algo muito importante e que está, né, e que faz parte daquela realidade que deve estar governando o nosso coração. Veja aqui em Atos, né, que os irmãos vendiam as suas propriedades e não saíam fazendo as coisas cada um do jeito que achava certo. Eles traziam os recursos e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois foi escolhido 6 diáconos, né, para que administrassem aqueles recursos. Não foi assim? Eu li o texto de Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé foi o homem que, de uma certa forma, acompanhou. Se fosse hoje, a gente diria que ele discipulou o apóstolo Paulo, né? A primeira viagem missionária que Paulo fez, Barnabé foi com ele. E se você ler os textos em Atos, você vai ver que o nome de Barnabé aparece na frente do apóstolo Paulo. Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Isso é importante. Barnabé vendeu a sua propriedade lá em Chipre e ele não fez o que ele quis com aquele dinheiro. Ele trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Barnabé, que discipulou Paulo, ele fez isso. Barnabé era um homem maduro, um homem experiente, um homem que tinha
um tempo, né, de conversão, ele tinha maturidade. Mas ele fez o que estava sendo orientado, fez o que deveria fazer. Então isso mostra para nós, né, a importância disso, né, o peso disso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, quando Paulo está fazendo menção já dessa coleta em favor de Jerusalém, 16:1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então Paulo disse para as igrejas da Galácia, eram muitas igrejas na Galácia, né, que também participaram dessa coleta. Façam assim, 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 assim. Ele não disse, cada um aí faz o que achar melhor. Não. Essa atitude, irmãos, ela demonstra, né, a nossa obediência, a nossa sujeição ao corpo, a nossa unidade. É muito comum a gente ouvir, né, no meio dos irmãos aquela ideia de que eu não participo, né? Eu não dou oferta, não contribuo na igreja, mas eu faço um monte de coisa por aí, né, porque eu gosto de fazer assim. Só que você está errado. A palavra de Deus diz que nós somos um em Cristo Jesus. E o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de a gente fazer isso juntos. Isso também faz parte da natureza de Cristo. Às vezes o nosso desejo de sair por aí fazendo coisa por conta própria não passa de rebelião no nosso coração. Barnabé não fez assim. Então, prioritariamente devemos fazer assim. Aquilo que a Assembleia decidir fazer, é ali que nós devemos participar, devemos estar engajados. Eventualmente, nós podemos fazer isso em particular. Eventualmente. Muitas vezes o Espírito de Deus pode mover, né, o nosso coração para fazer algo em particular. Às vezes nós somos colocados diante de situações que precisam ser resolvidas na hora. E é algo muito específico, né, que precisa do nosso socorro. E às vezes algo que o Senhor preparou para a nossa vida. Na parábola do samaritano, né, do bom samaritano, eu acho que a aplicação dessa parábola tem uma outra realidade, mas podemos olhar para ela e tirar dela uma lição aqui, né? O bom samaritano, ele encontrou aquele homem ferido. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que resolver a situação ali, na hora, né? Então ele pega o homem ferido e leva para uma hospedaria e cuida dele. Ele não teve tempo, né? Não seria sábio fazer alguma reunião, procurar ajudante, e o homem ia morrer lá na beira da estrada, né? Ele teve que fazer aquilo sozinho. Então, eventualmente, né, nós precisamos ouvir a voz de Deus e corresponder com o Senhor de maneira particular, né? E esse particular aqui não necessariamente será em secreto, né? Às vezes o que fazemos em particular pode ser do conhecimento de outras pessoas. Mas a palavra de Deus também fala, né,
que eventualmente podemos fazer as coisas no particular e em secreto, onde ninguém mais terá conhecimento daquilo que estamos fazendo. Mateus capítulo 6, né, verso 3, fala disso. Vou ler aqui para os irmãos. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Isso aqui é um contraponto, né, para aquilo que os fariseus principalmente faziam, né? Quando eles davam uma esmola, eles tocavam trombeta, né? Estou dando uma esmola. Então o Senhor Jesus falou, ó, quando você der uma esmola, a tua mão direita não fique sabendo o que a esquerda fez, né? Mas temos um princípio aqui. E também devemos cumprir. Há situações que podemos e devemos estender as mãos, e isso precisa ficar ou deve ficar em secreto, né? Nenhum de nós deve fazer propaganda, né, disso. Quando fazemos no coletivo, né, nós somos protegidos desses perigos, desses riscos, né? Vamos encerrar, irmãos. Só mais algumas coisinhas aqui. Há recompensa para aqueles que contribuem no reino de Deus? Sim, muitas, né? Mateus, capítulo 25, verso 37. Mateus 25, 37. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Veja, irmãos, os santos aqui servindo, né? E quando o Senhor retornar e reunir na sua presença seus filhos, e quando eles forem indagados sobre o bem que eles fizeram para o Senhor, eles vão dizer isso que acabamos de ler. Mas quando foi que nós fizemos isso? Eu nem lembro. Eu não tenho anotado aqui no meu caderninho, né, que eu te vesti, te dei de comer, né? O que nós vemos nessas palavras do Senhor Jesus? Que os filhos de Deus, ou aqueles que multiplicam a graça de Deus, a princípio, né, eles não estão buscando nenhum tipo de recompensa. Porque a sua recompensa maior, o seu ganho maior, já está sendo desfrutado por eles desde o momento que eles obedeceram o Evangelho naquelas situações em que eles foram colocados, que foi o fato de participarem da graça de Deus. A alegria maior está aqui em dar. Em dar. Então o Filho de Deus ele não está aguardando a eternidade com um caderninho, tudo anotado. Aí o dia que o Senhor voltar, ó, está aqui o relatório, né? Não. E é alguém que já vinha no desfrute, né, dessas riquezas do Senhor. Ou seja, manifestando no mundo a sua graça. A vida de Deus. A gloriosa recompensa é participar ou manifestar as virtudes de Cristo, as suas riquezas.
Esse é o maior desfrute que o coração do homem pode experimentar aqui nesse mundo, irmão. O diabo enganou o homem, dizendo: olha, se você quiser ser feliz, guarde para você. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, não está em guardar para você, e estar em ser uma oferta para os propósitos e os interesses de Deus. Por isso o Senhor Jesus se alegrou na obra que ele fez. Ele sim sofreu dores, né, e angústias horríveis naquela cruz, mas ali ele se alegrou imensamente, porque a graça de Deus jorrou através dele naquela hora. Esta é a promessa do Senhor, que abundemos em toda a graça. A recompensa do justo, né, é ter o privilégio de testemunhar Cristo e com isto glorificar a Deus. É verdade também o que Jesus disse em Mateus 10:42, que até um copo de água que nós servirmos para o nosso irmão, para o nosso próximo, será recompensado quando ele vier. Mas os santos não se lembrarão que deram esse copo de água. Eles terão que ser lembrados. Aquela ideia de que eu vou dar 100 para no final do mês eu ter 1000, ela é maligna, irmão. Não é do Senhor. Aquele que no final do ano, né, faz o balanço espiritual e vai diante do Senhor, ó, não está batendo. Não aprendeu nada com o Senhor ainda. Porque aquele que dá segundo Cristo, toda vez que ele serve, ele se alegra abundantemente, abundantemente, com o próprio Deus operando na sua vida. Esta é a nossa riqueza, irmão. Se você terminar a sua vida sem nem um centavo, mas cheio da graça de Deus, você será o homem, a mulher mais rica que passou por essa terra. E é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Amém.